Boa noite, queridos amigos. Sejam todos bem-vindos. João Carlos, meu querido, como é que você vai? Tudo bem? Deixa eu entrar aqui pelo meu coadjuvante. Ana, boa noite, querida. Feliz sexta-feira para todos nós. Mudança um pouco de tempo, né? O tempo mudando um pouco. Luciana, boa noite, querida. Seja bem-vinda. Estamos aqui, a Clara, boa noite. A Clara deve estar sentindo um pouco mais de frio lá embaixo, né? Pelo menos, se aqui a gente está sentindo frio, né? Will, boa noite, seja bem-vindo. Patrícia, boa noite. Enquanto vocês vão chegando, eu vou mandando os aviõezinhos. Então, aqui deu uma esfriada. Não choveu, infelizmente, falaram que ia chover, não choveu. Boa noite, Morgana. Boa noite, Adriana. Sejam bem-vindas. Então, falaram que ia chover, eu fiquei esperando a chuva, mas nada de chuva, viu? Nada de chuva. Estamos, então, só no tempo mais frio, mas vamos rezar, né, para que chova, né? Porque faz tempo que não chove, viu? Olha, sinceramente, eu vou dizer a vocês, faz muito tempo que não chove. Então, né, vamos tocando. Quem chegou? Aí está gostoso, não está muito frio, Clara. Aqui deu uma refrescada, né? Refrescou um pouco. Mas a gente preferia que viesse com chuva, né? Se viesse com chuva seria melhor, porque limpava o céu um pouco. Porque olha, sinceramente, gente, eu vou falar para vocês. Outro dia eu estava olhando aqui para a lua estava literalmente vermelha, mas não é por causa daquela lua de sangue, não. Natália, boa noite, seja bem-vinda. Silene, boa noite. Então não era exatamente aquela lua de sangue, era de poeira mesmo, de poluição, uma coisa terrível. Eu falo assim, quando chover a gente vai ter que ficar um tempo sem tomar chuva, viu? Porque se pegar essa chuva a primeira que vem muita impureza, vem muita impureza. Flavinha, boa noite. Carlos, boa noite, querido. Pessoal, não sei se vocês tiveram, a Clara está dizendo a previsão que a chuva é de amanhã, tomara, viu? Tomara mesmo. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir a live da Natália, aproveitando que ela está aí. Natália, que live que você fez hoje, viu? Que live muito inspirada, com certeza. Foi tocante, você se emocionou a todos nós, né? E que bom que a gente se emociona, né, Natália? Que bom que a gente se emociona, que bom que a gente vai vivendo, né, as experiências. Olha lá, a Ana dizendo, né, que a Natália fez a Ana chorar, tá vendo? Martiele, boa noite, seja bem-vinda. Mas parabéns, viu, Natália? Parabéns, fico feliz, né? Então, a Flavinha falou que não pôde ver, que estava em reunião, mas olha, foi muito tocante mesmo. Eu fico feliz, viu? Fico feliz quando a gente vê que... enquanto vocês vão cumprimentando, eu vou colocar o título, né? Senão eu esqueço, não adianta nada. E eu fico muito feliz com isso, que vocês estão se desenvolvendo, né? E a gente fica... Espera um pouquinho que tá difícil aqui, até para fixar o comentário. O que está acontecendo? Agora acho que deu. Deu nada. Deu nada, gente. Deu. Aqui, fica quietinho aí. Tá vendo? A gente vai aprendendo. Chacoalha, mas consegue, né? Mas que bom, eu estava dizendo para vocês, eu fico muito feliz com o desenvolvimento de cada um de vocês, né? As pessoas ficam um pouco receosos no começo, né, de fazer live, né? Flavinha, a Babi, Martiele, a Natália, o Carlos, né? E o João Carlos também, né, que debutou e não só debutou, né, mas virou o rei das lives naquela época, né? E então foi muito bom. Olha lá, o João Carlos também está te elogiando, Natália. Não é, a gente fala assim, né? É inspiração. Porque o texto está ali, qualquer um pode pegar o texto, ler, né? Mas a inspiração, o momento é muito tocante mesmo, né? Por isso que a gente fala assim, na hora que você está assistindo ao vivo, é diferente, né? É diferente. Luciana, na verdade é assim, né? Eu falo sempre para Flavinha
para Martiele, para o João Carlos, para a Babi, né? A gente é mero instrumento, tá? A gente, na verdade, os maiores beneficiados pelas lives somos nós mesmos. Falo de coração mesmo. Não tem preço. Aquele dia que você não tem live, fica meio vazio. Fica meio vazio. É engraçado isso, né? Não tem a mesma... falando o problema dele sendo a voz. João Carlos, o que é isso, João Carlos? Você não é o locutor espírita, você não é o Jardel para querer, né? Cada um tem a voz que Deus lhe deu. O importante é o conhecimento e passar para frente. João Carlos, aquilo que eu falei ontem na live, eu repito. Para falar de Jesus precisa muita dedicação. Calçar as sandálias da humildade e ter amor no coração. O resto, João Carlos, a voz, que é isso? Esquenta a cabeça com a sua voz, né? O João Carlos deve ser da época daquele comercial de um shampoo que falava assim: a minha voz continua a mesma, mas meus cabelos, né? Quanta diferença. A Natália dizendo, o trabalho é todo da espiritualidade, com certeza. Como eu falo aqui nesse momento com Jerônimo Mendonça, né? Esse projeto que a gente iniciou, depois de já ter feito live sobre o Jerônimo, com a Ana Paula, do Jerônimo Mendonça, o GD, da Martiele, o Pensamento Espírita, e o nosso perfil, que é Reflexões Aloísio. Falo sempre que esse trabalho não é meu, não é da Ana Paula, não é da Martiele e nem mesmo do Jerônimo. É da espiritualidade e nós somos apenas e tão somente instrumentos. A gente tem que sempre lembrar disso, né? Tá vendo, João Carlos? A Flavinha falou, até hoje é engraçado ver alguém fazendo a voz do Divaldo. A gente tem boa vontade e ajudam muito. Conheci vocês num momento muito difícil para mim, você sabe, né? Luciana, todos nós, né? Todos nós temos os nossos momentos, nossos percalços, e que bom que a gente está servindo para alguma coisa, né? Que bom que a gente está servindo para alguma coisa. A gente empresta a nossa voz, empresta a nossa imagem, vai com a cara e a coragem, vai com cara de pau, vai fazendo pleonasmo, vai derrubando o celular lá no passado. Então, assim, a gente está aqui, um papo entre amigos, na verdade, né? É um evangelho no lar entre amigos, como a gente estivesse fazendo uma reunião num centro espírita, como a Natália falou uma vez, né? A Natália falou com muita propriedade e eu sinto isso. Quando a gente está participando, parece que estamos todos numa sala e conversando uns com os outros. E o Instagram, com essa ferramenta maravilhosa que ele nos dá de interagir, fica diferente, né? Fica diferente do que se a gente estivesse fazendo uma palestra virtual e só a gente falando, né? Ficaria difícil. Ari, boa noite, seja bem-vindo. Serenidade, a mensagem da noite é serenidade. Serenidade é tudo aquilo que nós mais desejamos. Jorge, boa noite, querido, seja bem-vindo. Serenidade, paz de espírito, tranquilidade. O João Carlos, para derrubar o celular é o seguinte, é só você fixar num lugar meio que não está prendendo muito bem, que ele cai sozinho. O meu pulou. O meu literalmente pulou, né? Eu estava com um tripé que não estava muito preso, de repente ele pulou, e não foi uma vez não, o meu acho que caiu umas 3 vezes. Então, eu acho que estou ganhando nessa competição. Mas depois a gente vai aprendendo, viu, João Carlos? Mas fica tranquilo, você ainda vai derrubar teu celular. Aí a gente vai falar, bem-vindo ao clube. Do Carlos caiu também, é verdade, olha lá. Do Carlos caiu, da Flavinha, da Martiele, da Babi, todo mundo. O importante é a gente não cair, né? Adriana, sempre seja bem-vinda. Aqui é um grupo de amigos queridos, nossas lives são nossas, né? É um bate-papo entre amigos. Voltando então ao tema da noite. Serenidade, tranquilidade, paz de espírito. Costumo dizer que os nossos maiores tesouros que nós podemos almejar, conquistar, é a saúde do corpo e da alma e a paz de espírito. Já cheguei até a fazer uma palestra sobre esse tema. Saúde da alma e paz de espírito, saúde da alma. Realmente, se a gente tiver com saúde, né, do corpo e do espírito, se estivermos com saúde e tivermos uma tranquilidade,
estivermos serenos, tranquilos, realmente não tem preço que pague isso. Não tem preço, né? Então, é assim mais ou menos que funciona. E vamos ver o que o Jerônimo nos recomenda. E de forma diferente, como eu fiz ontem, que eu achei que ficou interessante, vou fazer a leitura na íntegra do texto, que foi uma recomendação de uma querida amiga. Falou, por que você não faz leitura direta e depois aí depois você volta falando, né? O texto é pequeno e dá para a gente fazer. Serenidade. Ante a tempestade que surge ameaçadora, asserene-se e espere. O mesmo poder que fala desabar, dá-lhe proteção com o mesmo desvelado amor com que protege a tenra flor do campo. Se está doente, receba a doença sem pânico psicológico, tratando-a com calma. Toda enfermidade tem a importância que lhe dermos. Desgostos, contrariedade, conflito de todo jaez devem ser eliminados com a terapêutica da prece, do estudo edificante e do trabalho em favor dos outros. Toda nuvem se forma e passa. Toda agitação interna gera o desequilíbrio da alma e do corpo, num desgaste inútil. Você é um espírito eterno. Compreenda isso e não se aflija por nada. Tudo o que existe, existe por permissão de Deus. Mas lembre-se, você pode cooperar com Deus confiando mais em si mesmo. Olha só. O Jorge está me dizendo aqui, fazer um parênteses aqui antes de a gente começar. Ficou sabendo da novidade que ele e eu seremos titios, né? A Júlia Medeiros vai ser mamãe. A Júlia Medeiros do Espiritês. E ela está com 3 meses de gestação, né? Ela fez a postagem e nós deixamos aqui um abraço muito afetuoso para a Júlia do Espiritês. E nós ficamos sabendo, o Jorge está dizendo aí, realmente ela vai ser mamãe. E como ela gosta de chamar a gente de tio, eu e o Jorge, né? Então nós vamos ser titios. Mari, boa noite. Babi, boa noite. Sejam bem-vindas. Então a gente só tem a desejar que a Julinha seja muito feliz, que esse espírito venha com muita alegria para todos, né? A Kiane está aí, eu vi a Kiane. Beijo, Kiane, para você. Um beijo grande, viu, Kiane, querida? Eu a vi que você fez uma postagem dela, Mari. Que bom. Mari, aproveita, um beijo então para a Kiane, para o Everton e para a Cláudia. Tá bom? Muito, muito legal. Então, Jorge, vai se preparando aí, que ainda mais que a Julinha mora em São Paulo, você vai estar junto lá, dando o suporte técnico, psicológico e espiritual. Já ganhou o primeiro sapatinho, né? Eu vi que ela fez a postagem lá, muito bonito. Mas tá bom. Voltando então ao texto, eu lembro dessa primeira passagem aqui, eu vou repetir, né, novamente, que ele diz assim: ante a tempestade que surge ameaçadora, asserene-se e espere. Bom, todos nós estamos passando por essa tempestade. Boa noite, Babi, vai dormir, durma com os anjos. E quando a tempestade então surge e nós estamos passando por essa tempestade, cada um da sua forma, cada um no seu barco, cada um com o seu medo, com o seu receio, seja em relação a esta própria pandemia que estamos vivenciando ou por outras questões. Quantas pessoas não estão passando por dificuldades, por essa tempestade que surge ameaçadora. Mas ele fala por quê para nós? Asserene-se e espera. O mesmo poder que fala desabar, dá-lhe proteção com o mesmo desvelado amor com que protege a tenra flor do campo. Olha só, eu lembro nesta passagem aqui, nesta mensagem, nesse trecho, do Evangelho, quando Jesus
depois de ter feito a pregação, dormia na barca de Simão Pedro. E os discípulos estavam levando o mestre até a outra margem do mar da Galileia. E o mar estava tranquilo e sereno. Eu lembrei até que o Jerônimo fala que o mar estava sereno, depois eu vou até falar para vocês do que ele falava do sereno. E o mar estava tranquilo, sereno, quando em um determinado momento as ondas começaram a agitar, o vento começou a soprar mais forte e veio aquela agitação. Os discípulos temerosos, né, a água entrando no barco, né, foram acordar o mestre que dormia. Eu fico até emocionado cada vez que eu me imagino nessa cena, me envolve completamente a cena. E quando eles vão acordar o mestre, mestre, sucumbiremos, né? E aí Jesus levanta-se, olha para a tempestade e fala: calai-vos. Automaticamente a tempestade cessa. Ele vira para os discípulos e diz: homens, onde está a vossa fé? Então, faço minhas palavras de Jesus para todos nós. Amigos, onde está a nossa fé? Porque termos fé nos momentos de alegria, de felicidade, é muito fácil, né? É muito fácil. Luciana, o Momento Espírita tem uma narrativa muito bonita dessa passagem. Eu vou ver se eu acho, tá? Se eu consigo localizar. E então a gente fala assim, falar das dificuldades, todo mundo passa por dificuldades, mas você ter fé quando está tudo bonito, quando nós temos um céu de brigadeiro, céu azul, sem nuvens, uma brisa suave que vem do campo, é muito lindo, maravilhoso. Agora, quando vem a chuva forte, a tempestade, que a gente fica com receio, aí que Jesus pergunta: onde está a nossa fé? Onde está a nossa fé? E eu estava falando para vocês que Jerônimo cantava uma música, Jerônimo via cantando, né? Ele falava assim, ele fazia um trocadilho, né? Ele falava mais ou menos assim: o mar estava sereno, sereno estava o mar estava sereno, sereno estava o mar. Vamos ver a lua, a lua, a lua. 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 Depois ele vinha e fazia o trocadilho com as letras. Então ele falava: Lamara estava sarana, sarana estava lamara, lamara estava sarana, sarana estava lamara. Vamos ver la luna, la luna, la luna. Depois ele vinha, né? Lemer esteve serene, serene esteve lemer, lemer esteve serene, serene esteve lemer. Não quebrou o vidro não, viu, Carlos? Pode ficar tranquilo que a inspiração que estava na sua casa e a inspiração que nós estamos tendo aqui protege como um manto de luz, proteger a todos nós. Então ele ia fazendo esses trocadilhos e cantava muito alegremente. Então ele cantava essa música e ele ia fazendo, né? Lamara, lemere, limire, lemoro, lomoro, lumuro, né? Quando ele começava a cantar, ele não contava, ele começava cantando já o do A, né? Lamara se parecia que ele estava falando uma outra língua, a gente não conhecia a música, né? Então era interessante e engraçado ao mesmo tempo. Depois que ele cantou a música, que a gente até lembrava, né? Cristina, boa noite, seja bem-vinda. E tinha outra também que ele cantava com muita alegria, que era do Pica-Pau, né? Ele falava assim: Pica-Pau é um passarinho muito alegre e gentil, que se encontra lá nas matas majestosas do Brasil. Pica-Pau, 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 pau, 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 com penacho na cabeça que lhe dá tom marcial. Entre todos os passarinhos, com certeza é o general. Pica-pau, 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 pau, 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 pau. E aí ele brincava um dia quando ele falou de que as crianças do lar espírita, né, Pouso do Amanhecer, na hora do lanche, em vez de eles falarem pica-pau, eles falaram pica-pão, pica-pão, para picarem o pão para eles comerem o lanche, né? Então, momentos que não estavam no script, tá? Mas
faz parte, né? Para lembrar da serenidade do mar, né? E ele vai dizer para nós agora: se está doente, receba a doença sem pânico psicológico, tratando-a com calma. Olha, gente, não é fácil, né? A gente, quando está doente, ninguém gosta de estar doente. Mas se a doença vem, ele recomenda para que a gente não entre em pânico psicológico. E foi uma situação muito particular que a gente pode avaliar em relação a esta pandemia que nós estamos vivenciando, né? A esta pandemia que a gente está vivenciando. No começo a gente estava assim temerosos, apavorados. Aldenice, Onicinha, boa noite, seja bem-vinda. Eu mesmo já falei para vocês, logo no começo da pandemia, dia 17 de março, eu peguei herpes zosters e minha imunidade estava baixa, né? Para ter pego o herpes zosters, minha imunidade estava baixa. Como a gente não sabia absolutamente nada do vírus, era tudo novidade, nós ficamos assim, eu fiquei exatamente apavorado. Apavorado, achei que eu ia, né, estar pro lado de lá, né? Fiquei em pânico realmente, né? Mesmo porque você não sabe o que vem. E depois, né, a gente até avalia hoje, o que a gente pode avaliar? Que a primeira fase, né, do vírus não foi tão preocupante como a segunda fase, que é essa que deu esse ano, né, com essa variante. E agora chegando uma outra variante, a gente fica sempre preocupado. O que eu falo para vocês, pensando na mensagem do Jerônimo? Que nós não podemos andar, né, despreocupados, como se não tivesse nada, como se não acontecesse nada, já tivesse tudo resolvido, como o vírus não existisse, é tudo imaginação, é tudo fantasioso, né? Boa noite, Cláudia, seja bem-vinda. A gente não pode andar desse jeito, né? Como também, né? A Flavinha falou que não ia não, tinha que conhecer a gente ainda. Que bom, né, Flavinha? Que bom. E também uma outra coisa que a gente fala, né? Não é só isso. A gente também não pode entrar em desespero, em pânico, achar que vai acabar o mundo, né? São fases que nós estamos passando. Por alguma razão, nós tínhamos que estar aqui nesse momento. Não existe acaso, né? Espiritualidade imunidade baixa, pior humanidade baixa. É verdade, João Carlos, é verdade. E então a gente fala assim, nós não podemos nem sermos displicentes ao ponto de achar que acabou tudo, vou sair sem máscara, vou me aglomerar com as pessoas, como muitas pessoas estão fazendo, infelizmente, mas nós não somos juízes de ninguém, cada um é responsável pelos seus atos e responderão amanhã pela sua atitude. O importante é que nós façamos a nossa parte, que a gente se cuide, que a gente não tome os cuidados devidos, mas também não precisamos entrar em desespero, em pânico. Hélio, boa noite, seja bem-vindo. Hélio, parabéns pela live lá junto com o Ed, viu? Parabéns. E então é importante que se a gente por acaso recebe uma doença, seja ela qual for, que nós não entremos em pânico. Vamos tratá-la com calma. Calma, né? Calma e calma, né? Aí ele vai dizer para nós, toda enfermidade tem a importância que lhe dermos. Se a gente ficar pensando na doença, ela só aumenta. Demora mais para você se recuperar, porque a nossa mente vai plasmando a nossa cura. Então, quando você não estiver numa situação muito favorável do ponto de vista da saúde física, pense-se já numa situação melhor, não entregue os pontos, vamos vencer isso, vamos superar essas dificuldades, né? Vamos pedir força para passar por aquelas dificuldades, isso é importante, tá? E ele vai dizer para nós, desgosto, contrariedade, conflito de todo jaez, devem ser eliminados com a terapêutica da prece, do estudo edificante e do trabalho em favor dos outros. Quem já não teve algum desgosto na vida? Quem já não passou por contrariedades? Quem não se envolveu em conflitos de toda espécie?
E o Jerônimo recomenda para nós qual que é o medicamento eficaz para essas situações: desgosto, contrariedade ou conflitos. Conflitos existenciais, quantos de nós muitas vezes não passamos por isso? Você fica se incomodado com determinada situação, você começa a se analisar demais, começa a ficar crítico demais em relação a você. Então, a gente também tem que se perceber que, por mais que nós não estejamos satisfeitos com o que estamos sendo hoje, temos que agradecer que tudo que já foi feito, que nós construímos no nosso passado, nos transformou no que estamos sendo agora. O João Carlos está falando do episódio da hemorragia que o Chico alertou quanto ao coitadinho. É verdade. Que o Jerônimo, na verdade, ele dava ênfase muito àquela situação, né? Estava numa cama ortopédica, já estava cego, com muitas dores, se achava o pior dos piores. E o Chico falou para ele: Jerônimo, pare de se achar o coitadinho. E dá a risada da sua desgraça aí que ela passa, né? E ele conclui até nessa parte desse parágrafo dizendo: toda nuvem se forma e passa. Toda nuvem se forma e passa. Então, assim como as nossas alegrias elas passam, as nossas dores também vão passar. E eu lembro de Maria de Nazaré, quando o Chico estava passando por uma dificuldade muito grande, e ele pediu que o Emmanuel trouxesse alguma mensagem da Mãe Santíssima. E quando o Emmanuel veio e trouxe, falou: Chico, tome nota. Isso também passa. Então, a mensagem da nossa Mãe Santíssima para o Chico e para todos nós é que isso também passa. Por maiores que sejam as nossas dores, maiores que sejam as nossas dificuldades, elas vão passar. Regina, boa noite, seja bem-vinda. Então, lembrarmos disso. Lembrarmos que, se estamos passando por alguma dificuldade, não vamos dar ênfase a ela. Vamos pensar na cura, nos mecanismos que estão à nossa disposição, o mecanismo da prece, da meditação, das orações e o medicamento da medicina terrena, por que não? É o principal, porque de repente uma doença física. Não dá para tratar uma doença física só com água fluidificada e passe. Auxiliam, mas não é a base, né? E ele vai dizer para nós: toda agitação interna gera o desequilíbrio da alma e do corpo, num desgaste inútil. Olha, eu posso falar de cátedra, né? Cátedra, ou seja, de camarote para vocês. Eu já passei por situações desse tipo assim. Agitação interna, você ficar agitado, né? O João Carlos está dizendo que as bonanças também passam. Verdade. Assim como as tempestades, as bonanças passam, né? Então lembrarmos que quando a gente fica agitado demais por alguma situação, vai gerar um desequilíbrio da alma e do corpo, num desgaste inútil. Vocês já não passaram, às vezes, ficaram numa agitação que não conseguia dormir? Você fica pensando num determinado problema, aconteceu alguma coisa com você. E aí você não conseguiu resolver aquele problema de ordem emocional, normalmente, tá? Normalmente é um problema mais de ordem emocional. Tem os problemas físicos, mas... Ou você ficou com uma situação mal resolvida, você não conseguiu se acertar com uma pessoa, sei lá, você ficou incomodado. Aí você veio para casa, você tomou banho, você jantou, de repente assistiu uma televisão, coisas normais do dia a dia. Só que acontece, na hora que você vai dormir, o que vem? Fica lá o tempo todo, girando na tua cabeça aquele assunto. E girando, e girando, e girando, e você vira para um lado, vira para o outro, vai tentar dormir num outro lugar, você rola para um lado, rola para o outro, aquela noite parece que você não consegue pegar no sono. E aí já viu, né? E aí já viu. Você não dorme, aí você não dormiu, você vai ficar irritado, e de repente, para desequilíbrio do corpo, é 2 palitos, né? João Carlos está lembrando, olhar as árvores dos céus e os lírios do campo.
a cada dia um bastam o seu mal ou as suas preocupações, né? E a gente se preocupa com tantas coisas. Eu lembro de Marta e Maria. Marta, Marta, te preocupas com tantas coisas, mas Maria escolheu a boa parte. E a gente se preocupa e se ocupa com tantas coisas tão desnecessárias que vão acabar ficando por aí, né? A gente tem que tomar um pouco mais de cuidado com o nosso organismo físico. Cuidado com com o que estamos colocando dentro do nosso organismo físico. Qual que é a alimentação que nós estamos dando a ele, seja alimentação material, como também espiritual. Então, é importante que a gente faça essas reflexões e traga esses momentos para a gente repensar a nossa vida, né? E aí ele vai, né, trazer aquilo que todo mundo sabe, mas ninguém acredita, né? Você é um espírito eterno. Compreenda isso e não se aflija por nada. Não se aflija por nada. Eu lembrei até de uma passagem que o Divaldo conta, né? Logo no começo, acho que dá... É engraçado, é tragicômico até o Divaldo contando aquilo lá, é engraçado demais. Diz que o Divaldo, logo no começo do seu mediunismo, das suas atividades mediúnicas, uma pessoa pediu para que ele fosse fazer uma oração para um parente, né? Para um parente que estava muito aflito, né? Muito aflito, passando por uma doença muito terrível, né? E aí a pessoa chegou lá, ele foi lá, deu passe, orou, né? Tudo mais. E a mulher falou assim: ah, não, os médicos já desenganaram, diz que não tem o que fazer. Eu chamei o senhor para dar um passe, né? Para fazer um benzimento, né? Que as pessoas falavam assim, não entendiam muito de passe, né? E aí ele chegou assim, falou: não, mas como que os médicos falaram? Não, os médicos falaram que não passa dessa noite. Aí o Divaldo diz que vira para o Dr. Bezerra de Menezes do lado e fala assim: Dr. Bezerra, ele vai ficar bom? Vai. O Dr. Bezerra diz que olha, os médicos não entendem nada do assunto, tá? Amanhã eu estou aqui novamente para dar um passe nele e ele vai ficar bom, tá? O Dr. Bezerra de Menezes me garantiu que ele vai ficar bom. Aí no dia seguinte, né, o Divaldo chegando lá na casa da cama, vê aquela movimentação, tal, não havia velório, né, naquela cidade era pequena e o velório era na própria casa, né. Diz que ele chega ali, o corpo sendo velado, né, e a pessoa ali olhando ali para ele, peraí, né, tipo assim, você não falou que ele ia ficar bom? Ele: Dr. Bezerra, o senhor não falou que, né, ia ficar bom? Então, ficou bom. Ele não tem mais doença nenhuma. Sarou, se libertou. O Hélio falou que lembra dessa. Então vejam, né? A gente fica totalmente preocupado, né? E o Jerônimo fala para nós o quê? Você é um espírito eterno. Compreenda isso e não se aflija por nada. Tá? Eu vou falar uma coisa para todos nós, tá? Nós não vamos sair dessa vida vivos. Isso é certo, tá? Eu lembro até que uma vez tinha uma frase que tinha pichado no muro que disse assim: não leve esta vida muito a sério. Você não vai sair vivo dela. Então, a gente dá risada, mas no fundo é isso, né? A gente sabe que a gente está aqui de passagem. E por maiores que sejam as nossas dores, o Hélio falou que chorou. Por maior que sejam as nossas dores, as nossas dificuldades, né? Que se Deus quiser elas vão passar, mas um dia também a gente vai ter que deixar nosso corpo físico. Não sabemos quando, né? Natália mesmo estava falando hoje, né? Que aquela situação, ela fez até um comentário. Às vezes uma pessoa de 80 anos, né? E ela fala assim, faz uma referência com uma pessoa de 30. Então, na probabilidade, quem que queria viver mais? Né? Quem queria viver, teria mais tempo de vida? De 30. Só que como a gente não sabe o momento de cada um, né? A gente fica assim. E o Jerônimo tem uma palestra muito interessante, né? Que ele fala, ele conta essa história, ele fala que se fosse um homem de bem, teria morrido, né? Então, às vezes, a gente não está tão de bem assim, a gente tem muita lenha para queimar aí antes de partir, né? Mas vamos lá. Tudo que existe por permissão de Deus. Então lembrarmos sempre
que nada acontece por acaso. Não cai uma folha de uma árvore sem que Deus assim o permita. E eu já até comentei com vocês, faço questão de comentar novamente, que nós podemos contar quantas sementes existem dentro de uma única fruta. Mas só Deus sabe exatamente quantas frutas darão uma única semente. Vejam a proporção. Então, Deus está no comando de tudo. A gente tem que ter, assim, ficar um pouco mais tranquilo em algumas situações. Às vezes nós não temos condição de resolver. E até uma amiga nossa, muito querida, ela costuma dizer assim para nós, que quando você está com um problema de tamanho insolúvel, né? Insolúvel, você não sabe o que fazer, ela fala assim, entrega a chave do teu carro para Deus, né? O João Carlos falou que não está com pressa de se tornar um homem de bem. Ninguém está, né, João Carlos? Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, né? Tem uma música que fala assim, né? Nós já falamos sobre isso, é da Blitz, né, João Carlos? Você já me lembrou aquela vez. E então eu falo, naquele momento que a dificuldade é tamanha, você fala, Deus, até agora eu consegui conduzir a minha vida sozinho, com a tua força e tudo mais, só que agora eu não consigo. Conduz a minha vida. Então, nesse momento é importante que a gente entregue a condução da nossa vida a Deus. Jacira, boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda. O bom de viver mais tempo é que a gente tem mais chance de aprender com as experiências. De fato, né, Flavinha? De fato. E só a experiência que nos dá capacidade de superar as nossas dificuldades, as nossas imperfeições do caminho, né? Então, lembrarmos assim, tá difícil? Entrega a chave da tua vida para Deus e deixa Ele conduzir. Não fica dando palpite, que a gente é muito palpiteiro. A gente entrega, mas fica com o olho assim meio de lado, assim, né? Só olhando. Para onde será que Deus vai me guiar agora? Entregar é isso, sabe? É difícil. A gente não entrega, a gente é preso ainda a muitas situações. Entregar, assim, a sua vida, a condução da sua vida a Deus é a melhor forma que tem quando a gente não consegue resolver aquele problema, tá? Quando a gente não consegue. Tem coisas que compete a gente mesmo resolver, né? Jesus mesmo falou, vinde todos vós que estáis cansados e fatigados, que eu vos aliviarei, pois meu fardo é leve e meu jugo é suave. O que Jesus quis dizer com isso? Que todos os nossos problemas, basta a gente procurar Jesus que Ele vai resolver? Então, se eu tinha provas e expiações a resgatar, eu falo, Jesus, estou aqui, resolve para mim. Não, não é assim não. Jesus, quando Ele proferiu essa frase, e foi a Dora do Café com o Evangelho, numa live que nós fizemos com o Encontro Espírita, que ela me apresentou essa versão, que eu achei muito oportuna. Era exatamente o seguinte, que não é as nossas provas e as nossas expiações que Jesus vai resolver para nós. Isso compete a gente passar e resolver. O que Ele vai tirar é o peso extra, é o sobrepeso que a gente vai jogando. A gente vai como imã, sabe, catando um monte de lixo ao longo do caminho, né? No nosso dia a gente vai pegando lixo. Lixo mental, lixo espiritual, lixo de toda espécie. A gente parece um verdadeiro caminhão de lixo. Vai pegando um monte de coisa. Aí a gente chega no fim do dia, além de mal cheiroso, né? Porque o caminhão de lixo não é um ambiente agradável, né? A gente fica até impressionado com esses funcionários que trabalham. A gente às vezes fica atrás de um caminhão de lixo 2 quarteirões, a gente já fica incomodado com o cheiro. Imagina aquelas pessoas que ficam trabalhando, recolhendo lixo. Então temos que ser muito gratos a eles, fazendo um trabalho pouco reconhecido, pouco valorizado, mas importantíssimo para a nossa saúde. Tá? E ninguém quase dá importância. É só eles pararem uma semana para você ver a muvuca que vira, o problema que vira, né? Então, termos fé em Deus é exatamente isso, entregar a tua vida. Sabe? Entrega na mão de Deus e deixa Ele cuidar. E não fica catando lixo no caminho, sabe?
A gente, principalmente nas horas vazias, falo para vocês, cuidado com as horas vazias. O sábado e o domingo, né, principalmente para mim, quando eu não tenho live, eu não tenho palestra, ele fica um pouco, preciso estar sempre atento. Então, cuidado com as horas vazias, que elas, né, cabeça vazia, né, que eles costumam dizer, né, aquela é a oficina do diabo. Então, vamos preencher a nossa mente. Pode descansar sim, mas faça coisa útil. E ele vai concluir dizendo: mas lembre-se que você pode cooperar com Deus confiando mais em si mesmo. Olha só, gente. Nós podemos cooperar com Deus confiando mais na gente mesmo. E nós somos, né? A gente não bota muita fé na gente. Como que a gente vai ter fé em Deus se a gente às vezes não acredita na gente mesmo? Vou prestar um concurso. Ah, mas é muito difícil, eu não vou conseguir, né? Eu vou começar um regime segunda-feira. Ah, mas é difícil, eu não vou conseguir. Ah, eu não consigo, tá vendo? Então, se a gente conspira contra a gente mesmo, a gente não precisa de inimigo externo. Não precisamos, não. A gente já tem um dentro da gente mesmo, que é um inimigo perspicaz, sabe? É sagaz. Ele sabe exatamente aonde atingir. Ele vai atingir o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa tranquilidade, assim, não vou fazer hoje, hoje eu estou cansado. E a gente é campeão em desculpas. Nós somos campeões, a gente tem sempre desculpa para não fazer alguma coisa que vai fazer bem para nós. Não é nem fazer bem para o outro, é para nós mesmos. Então, vamos pensar com carinho sobre isso. O João Carlos dizendo, autossabotagem, é verdade. Obrigado, João Carlos. Autossabotagem, tá vendo? A gente se sabota o tempo todo. Seja nos nossos pensamentos ou por não acreditar na gente. Sabe? Confie em você, tenha mais fé em você. Né? Deus quer que a gente ajude Ele. Né? Que a gente confie nele, mas também confie a gente. Vamos botar fé na gente, que a gente consegue, a gente vai ter condição de superar as dificuldades do caminho. Sejam elas quais forem. Tá? Todas as nossas dores vão passar, todas as nossas dificuldades vão passar. E quando a gente passa por elas, né, eu falo assim, é mais ou menos como se você tivesse que transpor uma pedra. Quando você chega, olha o tamanho da pedra, você fala, meu Deus, não vou conseguir. Aí você começa, né, com muita força, com muita perseverança, vai subindo, de repente você escorrega, cai, volta. Né? Se você na primeira queda você desiste, não consigo, realmente você não consegue. Mas se você persistir e perseverar naquilo, você vai conseguir realmente. Então, é importante que a gente confie mais na gente mesmo. Que a gente colabore com Deus, confiando mais na gente mesmo. Deixa eu dar um spoiler da mensagem da semana da segunda-feira, né? Flavinha tá, Jesus acredita em nós sempre, mesmo sabendo o tanto que erramos. É uma mensagem que o Jerônimo fez para o nosso querido Chico Xavier, nos seus 60 anos de luz. Então, é uma mensagem um tanto quanto amptiga, né, João Carlos? É amptiga, com P mudo, né? Então, vamos ver na segunda-feira o que o Jerônimo vai falar em homenagem ao nosso querido Chico Xavier nos seus 60 anos de luz, que ele vai trazer para nós. É só para dar um spoiler para vocês. E Jerônimo e o Chico tinham uma amizade muito grande, né? Estava até ouvindo o Nicola comentar o Nicola estava comentando num projeto que foi feito pela Web Rádio Fraternidade, que nós estamos retransmitindo pelo nosso canal do YouTube, todo domingo às 9 da manhã, e o Nicola estava dizendo que a cada 15 dias o Jerônimo ia para Uberaba para conversar com o Chico. Então, no próximo domingo, quem vai estar fazendo esse depoimento sobre Jerônimo é o nosso querido Nicola Fratari, tá bom? Lá de Tuiutaba. A Clara está dizendo que palavras que ela precisava ouvir, né? E a Mari também está dizendo, eu falo para vocês, gente,
é para todos nós. Eu falo sempre assim, né? João Carlos, nós olhamos das trincheiras de Jesus do topo da montanha, é verdade. E eu falo para vocês que as lives, se você faz uma live, se você faz uma palestra, eu posso falar para vocês com experiência mesmo. A gente faz para a gente. Né? Tudo aquilo que a gente fala é para a gente. Se servir para vocês, que bom, a gente fica muito feliz. Mas o principal endereçado sou eu mesmo, porque o meu ouvido está mais perto da minha boca. Agora, uma situação mais forte do que essa, né, Natália? É quando você não mais ouve a sua voz, mas aquilo que você disse ser falado por outra pessoa. Como a Natália falando numa live com a Babi que ela fez, que ela comentou duas situações. Vou repetir aqui. Uma delas é que eu falei assim, que eu gostaria de ser sempre todas as minhas 24 horas do dia, o Aloísio que faz as lives das 10 horas, né? Ou então, uma outra coisa que eu falei também, que a Natália repetiu, que quando você está em dúvida de fazer ou não fazer alguma coisa, leva Jesus junto com você. Se você tiver coragem de fazer aquilo que você está pensando em fazer, do lado de Jesus, então faça. Agora, se você se sentir incomodado com a presença dele, aí já fica mais difícil. É como você, por exemplo, vencer um vício. Ou você fala assim, olha, eu vou parar de tomar refrigerante, por exemplo. Então a pessoa fala assim, eu não vou tomar mais refrigerante, porque refrigerante faz mal, por isso, por aquilo. Então naquele momento, as pessoas utilizam um subterfúgio também, de começar a falar para várias pessoas, olha, eu parei de tomar refrigerante, tá? Por quê? Aquela pessoa acaba sendo o seu espelho. Por exemplo, se você falou, parei de tomar refrigerante, aí um determinado dia a pessoa, você está tomando refrigerante, falou, mas você não tinha parado? Mas só hoje. Então a pessoa já viu que você não é uma pessoa de muita decisão, né? Se você se propõe a fazer estou dando um exemplo de refrigerante, mas pode ser qualquer coisa, né? A gente pega os vícios das coisas materiais, mas tem os vícios espirituais, né? Como a maledicência, a ira, a inveja, a calúnia. Por aí vai também, né? A gente pode trabalhar com isso. E quando você fala para a pessoa acaba sendo o seu fiscal, né? Faz a fiscalização das suas atitudes e te ajuda, na verdade, né? Então, serve de referência, de espelho. Então, essa questão de levar Jesus junto com a gente é muito importante. A pessoa naquele dia que você está raivoso, brigando com Deus e o mundo, Jesus, como é que ele estaria olhando para você naquele momento? Né? Então, vamos, né? Natália sempre falou isso e aquilo me reverberou de tal forma como se eu tivesse tocado um sino enorme daqueles de catedral, né? E eu entrado lá dentro, ficou assim vibrando, ecoando o tempo todo, nessas duas situações. Então, quando a gente fala é pra gente. Agora, quando a gente fala e o outro repete aquilo que você falou, então fica muito mais forte, né? Então, agora nós vamos fazer as nossas preces, agradecendo a semana que nós tivemos, né? De muita paz, muita saúde e harmonia, agradecendo, né? Esse período que estivemos reunidos nessa semana e já estou com saudades de vocês, falo de coração. Parece que demora muito para passar, né? Sábado e domingo, então, mas passa também, né? Tudo passa, rapidinho. Vamos lá então? Assim, queridos amigos, vamos acerenar os nossos corações, os nossos pensamentos. Aqueles que se sentirem confortáveis, fechar os olhos, tomarmos uma inspiração profunda, soltando lentamente o ar. Vamos nos envolver pelos acordes dessa melodia. Nós podemos mentalizar que estamos caminhando num belo jardim,
com muitas flores, um gramado verde, reluzindo várias tonalidades deste verde. Nós podemos ver flores das mais diversas matizes, amarelas, azuis, rosas, vermelhas, lilazes, laranja, brancas, azuis, várias flores neste jardim, e nós estamos caminhando descalço por esse jardim e sentimos a relva molhada pelo orvalho da manhã, que vai molhando os nossos pés, e vamos sentindo uma brisa suave que acaricia os nossos cabelos. Nós sentimos o perfume das flores. Como é agradável estarmos neste jardim maravilhoso, de plena serenidade e harmonia. E caminhamos alguns passos e à nossa frente encontramos a figura que não conseguimos ainda identificar, mas conforme vamos nos aproximando, vemos que é o nosso Mestre Jesus. E corremos junto a Ele, como crianças, corremos até Ele, Ele de braços abertos, nos abraça, nos conforta o coração, nos acaricia os cabelos, e a gente se sente leve, solto, como se estivéssemos flutuando em nuvens de algodão. E neste momento queremos pedir a Ele: Mestre, abençoe a cada um de nós, abençoe a cada um de nós que estamos aqui neste momento, nesta live, aqueles que já passaram, que vão assistir depois. Abençoa-nos, Mestre. Abençoe os nossos familiares, os nossos entes queridos, aquelas pessoas que nos pediram prece ao longo do dia, que trazemos em nossos pensamentos neste momento. Em especial queremos pedir pelo nosso querido Samuel Alves dos Santos, pela Cláudia Aparecida Trupel, pela Luísa Marques e também para Meire Marins, que partiu para o plano espiritual na semana passada, que ela possa ser acolhida pela espiritualidade superior. E que os benfeitores queridos possam derramar as bênçãos nesses irmãos, dando saúde do corpo, do espírito. Queremos pedir que a equipe médica espiritual ampare a esses corações, derrame os fluidos benéficos salutares que o nosso bondoso Dr. Bezerra de Menezes, que aniversaria no próximo dia 29, 190 anos da sua encarnação, possa estar sempre junto a nós, derramando sempre os eflúvios benéficos e salutares tão necessários para o nosso reequilíbrio. Rogamos a esse bondoso amigo que preferiu estar conosco a seguir a escala evolutiva, que ele possa estar sempre nos protegendo, amparando e abençoando. E cada um de nós traz aquele pedido que nós vamos dirigir a Dr. Bezerra de Menezes, que ele possa ser atendido de acordo com a nossa necessidade e o nosso merecimento, assim como fluidificar essas águas, e que ele olhe por aquelas pessoas aflitas, internadas nos hospitais ou nas casas de repouso, olhe pelos velhinhos, pelos órfãos, pelos presidiários. E somos gratos, Mestre, por a oportunidade de aqui estarmos, pela semana que tivemos, por tantos, cada um de vocês, corações queridos que estão sempre conosco. E para encerrar, dizemos a prece que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, pois teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Eu agradeço uma vez mais a cada um de vocês que estiveram conosco neste momento de serenidade, que nós possamos levar essa serenidade onde quer que a gente for, onde quer que a gente esteja, que sejamos essas luzes a abrir os caminhos mais escuros que por acaso encontrarmos. E desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas a amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um excelente final de semana para todos nós. Um beijo no coração e até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, gente.